todos, tudo bem? Meu nome é Isis e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método Acaio de massagem para a coluna, criado pelo meu avô, Acaio Assunção. Eu trouxe aqui um livrinho dele, esse livrinho mais simples, que ele fez pensando nos seus pacientes. E eu vou falar um pouquinho sobre esse método, né? Então, eu resolvi pegar essa primeira parte assim dentro do livro, que tem um resuminho sobre a história dele, para ler para vocês. Esse livro ele já não está mais em circulação quando ele pediu para quando ele não estivesse mais aqui, né? Após o falecimento dele, que a gente não fizesse novas edições por razões pessoais. Ele queria apenas ter essas, ele não era uma pessoa que gostava muito de aparecer, ele era muito reservado, então ele, por alguma razão pessoal, ele não quis que a gente fizesse novas edições desse livro. Então ele vendeu apenas as que ele escreveu, né? Ele editou e publicou. Mas eu estou produzindo um novo livro, né, um tratado sobre a técnica do método Acaio e uma biografia da história da vida do meu avô também, para poder contar um pouquinho sobre essa história, a trajetória dele, né. E sobre o meu avô, né, eu vou ler aqui, depois falar um pouquinho para vocês, mas esse é um vídeo bem resumidinho, assim, depois eu posso fazer outros explicando mais. Acaio, Alberto Carlos Paz de Assunção, natural de Macau, na China, né, nascido de 3 de setembro de 1942, concluiu seu 5º ano no curso industrial no Colégio Dom Bosco em 1963. Meu avô, ele foi originado, né? Ele nasceu em Macau, uma região que hoje em dia é da China, mas que tinha aquela integração, né? Uma região administrativa especial que também teve muita influência de Portugal e de outros países, além da própria China. Então ela tem um misto de cultura, né? Um misto da cultura de Portugal, um misto da cultura europeia, um misto da cultura tradicional oriental, então é um lugar bem interessante. E por isso que o meu avô tem um nome em português também, né? Por ele ser chinês, ele tem o sobrenome chinês, mas também o sobrenome português por conta disso, de Macau ter as pessoas elas falavam português e chinês, então tinha essas duas formas. E o que aconteceu? Meu avô, ele graduou-se em faixa preta pela Goju-Ryu Seigokan Karate-Do em 1970, pelo mestre Seigo Tada. Então meu avô, ele foi também mestre em karatê, do tipo Seigokan, e ele ficou bem famoso, né, aqui no Brasil. Ele trouxe essa vertente do karatê Seigokan para o Brasil. Ele se tornou um professor, teve sua academia de karatê, ensinou diversos alunos. Ele chegou mais alto grau, poderia, né, especificamente dentro da prática dele de karatê e de artes marciais orientais, né. E nesse inteirinho ele teve um paralelo, né, na época que ele estudava o karatê, também aulas desde a sua juventude, desde muito jovem. Ele começou a aprender a medicina tradicional chinesa com 2 mestres de medicina tradicional chinesa diferentes. Então ele aprendeu da maneira tradicional, como era feito antigamente. Você tinha um mestre e um discípulo. Então ele ia e assistia, acompanhava esses mestres de medicina tradicional chinesa. E foi assim que ele aprendeu as técnicas da medicina tradicional chinesa e de massoterapia, dentre diversos recursos que ele aprendeu lá na fitoterapia e tudo mais. Ele aprendeu dessa maneira, como era feito, né? Então ele teve as aulas com o mestre Lei Lao, né, das técnicas Omon Songhua e Tita. Ambas essas técnicas que ele utilizou no método Acaio. Então o método Acaio, ele é uma técnica de massagem, uma técnica de massoterapia, voltada principalmente para dores e problemas relacionados com a coluna vertebral, que sejam associados com isso, que se utiliza das técnicas Omon Songhua e Tita, ou seja, são essas 2 técnicas orientais que ele aprendeu e que ele utiliza. E o diferencial do método Acaio é o diagnóstico, porque o que ele associou? Como ele desenvolveu o seu próprio método através de uma percepção a mais. Ele utilizou uma percepção baseada em biofísica e biomecânica, em vetores, para entender melhor como fazer um diagnóstico mais preciso do problema do paciente e assim poder aplicar com mais qualidade as técnicas que ele aprendeu, do Omon Songhua, de Tita e de medicina tradicional chinesa, né? Então ele veio para o Brasil, então ele aprendeu o Omon Songhua e o Tita com o mestre Lei Lao e aprendeu outras técnicas da medicina tradicional chinesa com o mestre Lao Qin-Qiong, né? Que foi como era tradicionalmente feito, né, antigamente.
Então ele veio para o Brasil já em 1971. E o que aconteceu, né? Por que ele veio para o Brasil? Porque ele vivia até então em Macau, viveu a sua vida, né? A sua juventude em Macau. E aí ele veio com uma viagem que ele seria de férias pelo mundo. Ele veio conhecer alguns países do mundo e acabou parando no Brasil também, veio conhecer o Brasil. Nisso que ele chegou no Brasil, ele conheceu minha avó. E, óbvio, como a gente imagina, né? Se apaixonaram, acabaram se casando, tiveram seus filhos e seus netos, dos quais netos uma delas sou eu, né? Então acabou que dessa história, dessa aventura, dessa história de amor também, né? Que gerou todos os seus descendentes. Hoje em dia estou aqui com esse misto de culturas que ascende da minha origem, né? Tanto de Macau, que já é uma mistura de parte chinesa, oriental e outros países, já que lá tinha muita influência de portugueses, né? Então é uma coisa bem interessante essa parte cultural, né? E a minha avó era descendente de europeus, italianos, escoceses, então imagina a mistura que não ficou, né? E aí ele veio pro Brasil nesse período, acabou conhecendo minha avó e por conta disso ele acabou ficando no Brasil, né? Acabou casando e tudo mais, e aí veio trabalhar aqui. Então ele começou trabalhando com projetos industriais, pois ele também era engenheiro, e trabalhou por um bom tempo, até 1989, como ele começou a ter interesse em trabalhar também com a medicina tradicional chinesa, que ele já havia aprendido em Macau, ele resolveu fazer também um curso de massagem, para poder atuar com a massoterapia também, né? De forma tudo regulamentada direitinho. Então ele fez esse curso de massagem no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo ele já abriu, né, essa academia de karatê do tipo Seigokan. Então ele começou a atuar com karatê, dando aulas de karatê e ao mesmo tempo começou a atender pessoas com problemas e tosses relacionados à coluna. E isso, a partir daí, foi o trabalho principal dele por toda a sua vida até a sua morte, né? Então, meu avô, ele, pouco tempo antes de falecer, ele continuava atendendo. Ele atendeu até a idade mais avançada, né? Que ele chegou. Ele nunca parou de trabalhar. Ele era muito requisitado, muito conhecido na cidade dele, muito procurado. Pessoas do mundo inteiro vinham para o Brasil para se tratar com ele de problemas de coluna, né? E ele, como essas duas técnicas são técnicas muito complicadas, ele ensinou para poucas pessoas por conta dessa dificuldade, também pelo método tradicional, como se ensinava originalmente, né? O mestre discípulo, ele tinha alguns discípulos, alguns alunos que ele ensinou, e a parte da família também algumas pessoas que tiveram interesse, e ele ensinou desde muito jovem. Então ele ensinou a minha mãe desde criança, né? Essa técnica, o método Akai, que compõe do Omon Sonqua, do Tita, né, de todo esse conhecimento de medicina tradicional chinesa. E eu comecei a aprender, segundo, eu nem me lembro muito bem, mas eu acompanho minha mãe no consultório desde que eu tinha 3 anos de idade, pelo que ela me conta. Então minha mãe já me levava para o consultório e eu ia todos os dias para o consultório, desde que eu me lembro a minha infância inteira. Eu estive fazendo como se fosse um estágio eterno. Então eu fazia meu estágio eterno até entrar na faculdade. Eu frequentava o consultório da minha mãe, aprendendo e observando, por observação por método tradicional, né? Aprendendo a maneira mais tradicional do método chinês, vamos dizer assim, observando e acompanhando, né? Então eu aprendi com a minha mãe, indo acompanhando ela no consultório, esse método. Eu aprendi com meu avô, indo passar temporadas na casa dele, né? E também observando quando ele atendia os pacientes, e dessa forma eu acabei aprendendo as técnicas do Omon Sonqua e do Tita com a minha família, desde a minha primeira infância, do que eu posso me lembrar. Estou inserida disso por toda a minha vida. E aí, posterior a isso, eu acabei indo fazer a graduação de medicina, pós-graduação em acupuntura, fiz curso politécnico em massoterapia, eletroacupuntura, auriculoterapia, técnicas da medicina tradicional chinesa diversas, reflexologia. Aí eu fui me especializar em especialização em neurociências, da reabilitação voltada para a parte física, neuropsicologia. Cheguei hoje onde estou, finalizando meu mestrado em física aplicada, estudando sobre terapias magnéticas, enfim, resumão, mas não vou me alongar sobre isso, que isso é outra história. Mas esse é um pouquinho sobre a técnica do método Akai, que ele correlacionou, né, criando o seu próprio método, voltando aqui ao texto, usando os seus conhecimentos de física e matemática como pilares desse diagnóstico, desse método diagnóstico que ele
combinou com essas técnicas tradicionais ou vão socorrer-digitar. Então, o diferencial do método Caio é o método diagnóstico. E na época dessa publicação do livro, que ele já tinha 42 anos de profissão, né, foi registrado que ele tinha atendido mais de 100 mil pessoas. Entendeu? Muito mais. Até mais, pessoal. Um pouquinho sobre o método Caio.